Queridos amigos, sou Silas e hoje vou falar sobre um dos livros mais temidos, mais procurados e mais polêmicos da história do Brasil. O livro de São Cipriano. A capa preta, as páginas amareladas, os rituais descritos nele que prometem poder sobrenatural. Muitos o guardam em segredo. Outros o queimam por medo. Alguns o buscam desesperadamente. Mas qual é a verdade sobre este livro? É realmente um instrumento de magia negra? É apenas um mito criado por ignorância? Ou é algo mais complexo que precisamos compreender? Como estudioso da doutrina espírita há mais de 50 anos e como alguém que teve contato com pessoas profundamente marcadas por este livro, vou compartilhar com você conhecimentos que poucos ousam falar. Conhecimentos que misturam história, espiritismo, curiosidades genuínas e advertências muito reais. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre este livro lendário. Antes de falarmos sobre perigos e poderes, precisamos entender o que é o livro de São Cipriano. E a história é bem mais complexa do que a maioria imagina. São Cipriano foi uma figura histórica real. Ele foi um santo cristão que viveu no século III, em Antioquia. Segundo a tradição, era um mago pago que praticava feitiçaria até se converter ao cristianismo. Sua história é conhecida como a lenda de São Cipriano e Santa Justina. Agora, o interessante é que sua lenda se tornaria fonte de inspiração para algo bem diferente. O livro de São Cipriano que conhecemos hoje, com aquela capa preta emblemática, não foi escrito por São Cipriano. Ele é uma compilação medieval, muito provavelmente originária de Portugal, que reúne rituais, encantamentos e procedimentos mágicos. Alguns estudiosos apontam que ele tem influência do Grimório medieval europeu, especialmente do Liber Venerabilis e de outros textos de magia cerimonial. Quando este livro chegou ao Brasil, através da colonização portuguesa, ganhou uma conotação especial. Ele se misturou com as tradições indígenas, com as práticas afro-brasileiras, com o catolicismo popular, criando algo único. Um livro que se tornou lenda. E aqui está o ponto importante. A lenda muitas vezes é mais poderosa que o fato. Existem várias edições do livro de São Cipriano. Algumas publicadas abertamente no século XIX e XX. Outras, as conhecidas como clandestinas, circuladas em segredo. E aí começa a primeira curiosidade. Por que uma edição de um livro histórico se torna clandestina? A resposta está na percepção que as pessoas desenvolvem sobre ele. A Igreja Católica o proibiu. Os espíritas o condenam. E essa condenação, paradoxalmente, o tornou ainda mais desejado. Muitos acreditam que existe uma versão verdadeira do livro, muito mais poderosa que as que circulam. Que o verdadeiro livro de São Cipriano contém rituais genuinamente perigosos. Alguns afirmam que quem o lê está condenado. Outros dizem que ele atrai espíritos malignos apenas com o ato de tê-lo em casa. Mas qual é a realidade? Bem, a maioria das edições que circulam, mesmo as antigas, contém principalmente rituais para atrair amor, dinheiro, proteção. Sim, há rituais mais agressivos, dedicados ao domínio de outra pessoa, ou à criação de amarrações. Mas nada tão extremo quanto a lenda sugere. Vamos falar agora sobre as curiosidades genuínas que envolvem este livro. Porque há muita história interessante aqui. Primeira curiosidade: a edição mais famosa e circulada do livro de São Cipriano foi publicada em Portugal no século XIX. Ela foi reimpresa inúmeras vezes e contrabandeada para o Brasil. Muitas dessas edições antigas, com aquela letra gótica e páginas amareladas, são cópias xerocadas de cópias xerocadas, que criaram versões cada vez mais distorcidas do original. É como aquele jogo de telefone, mas com magia. Segunda curiosidade: existem várias versões do livro com nomes diferentes. Não é apenas Livro de São Cipriano. Há o Livro de São Cipriano e Santa Justina, Os Mistérios de São Cipriano, O Segredo de São Cipriano. Cada edição tem variações nos rituais, às vezes completamente contraditórias. Isso deixa claro que não existe um original verdadeiro, mas múltiplas interpretações. Terceira curiosidade: muitos rituais descritos no livro são simplesmente ridículos. Há um que promete fazer uma moça se apaixonar por você se você escrever seu nome em uma folha e guardá-la embaixo de seu travesseiro. Há outro que diz que você consegue dinheiro se queimar um papel com um desenho especial. São rituais primitivos, baseados em magia simpática, em uma compreensão completamente equivocada de como as leis espirituais funcionam. Quarta curiosidade: o livro de São Cipriano foi completamente legal em Portugal e no Brasil até bem recentemente. Ele foi vendido em livrarias comuns, anunciado em jornais e até recomendado por pessoas influentes. Somente no século XX, com o avanço da educação e da compreensão moderna,
começou a ser tratado como algo proibido ou perigoso. A proibição, em muitos casos, veio muito mais de tabu religioso do que de genuína preocupação espiritual. Quinta curiosidade. Há registros de pessoas que guardaram o livro de São Cipriano por décadas, leram-no, até praticaram seus rituais e nada aconteceu. Nenhuma maldição, nenhuma possessão, nenhum fenômeno sobrenatural. Enquanto isso, há outras pessoas que apenas tiveram o livro em casa e relataram distúrbios psicológicos graves. A diferença? A crença, a expectativa, o medo, o poder da mente sobre a realidade. Sexta curiosidade. A Igreja Católica condenou o livro de São Cipriano. Mais curiosamente, alguns padres, especialmente no Brasil colonial, o usavam. Sim, você leu corretamente. Havia padres que praticavam magia usando rituais do livro, justificando que era para combater o demônio ou para salvar almas. Isso criou uma hibridez entre religião oficial e magia popular que persiste até hoje. Sétima curiosidade. Chico Xavier, o grande médium espírita, em algumas de suas palestras, menciona o livro de São Cipriano. Ele não o condena moralmente, mas adverte sobre o perigo de se envolver com magia de intenção, que busca dominar a vontade de outras pessoas. Ele explica que praticar tais rituais cria consequências kármicas para o praticante. Agora chegamos às controvérsias, e elas são muitas. Controvérsia 1. É um livro de magia negra? A resposta não é tão simples quanto sim ou não. O livro contém rituais que têm intenção de domínio, de amarração, de subjugação da vontade alheia. Segundo o ensinamento espírita, qualquer rito que busque forçar a vontade de outra pessoa é considerado magia negra, independente de como é chamado, porque viola o livre-arbítrio, que é um direito sagrado de toda a alma. Mas, por outro lado, o livro também contém muitos rituais de proteção, de purificação, de invocação de ajuda divina. Rituais que, em princípio, não estariam errados. A questão é, qual é a intenção por trás? Para quem segue a doutrina espírita, a intenção é tudo. Controvérsia 2. O livro carrega maldição? Há um mito muito difundido de que quem possui o livro de São Cipriano está automaticamente amaldiçoado, que a família sofrerá infelicidade, que o portador do livro não consegue se livrar dele, que até mesmo queimá-lo não resolve. Aqui está o problema. Essa crença se torna uma profecia autorrealizada. A pessoa, acreditando que está amaldiçoada, começa a ver problemas normais da vida como resultado da maldição. Uma doença comum vira a maldição agindo. Uma demissão vira obra do livro. E de repente, a pessoa entrou em um ciclo de medo e ansiedade, que realmente a prejudica. Do ponto de vista espírita, não existe maldição impessoal. Existem consequências de ações. Se você pratica magia agressiva através do livro, você colhe o resultado disso. Mas isso seria uma questão de karma, não de maldição mágica. Controvérsia 3. Pode abrir um portal para entidades negativas? Há relatos anedóticos, mas persistentes, de pessoas que começaram a sofrer fenômenos paranormais após obter o livro. Vozes estranhas, presença de entidades, sonhos perturbadores. A questão espírita aqui é: o livro abre portais ou atrai entidades que já estavam presentes? Segundo o Espiritismo, não há objetos intrinsecamente amaldiçoados. O que acontece é que certos ambientes ou certos momentos em nossas vidas atraem entidades negativas por questões de sintonia vibratória. Se você adquire o livro de São Cipriano em um estado de desespero, de baixa moral, de intenção agressiva, é possível que esteja vibrando em uma frequência que atrai espíritos obsessores, mas isso não é culpa do livro, é culpa do estado mental e espiritual da pessoa. Controvérsia 4. A comunidade espírita e religiosa o rejeita completamente. Aqui há uma divisão interessante. A Igreja Católica, historicamente, o condenou fortemente. A maioria dos centros espíritas sérios o rejeita, porque vê nele uma prática de magia coercitiva, incompatível com a evolução consciente. Mas há uma comunidade de práticos de magia, bruxaria moderna e religiões afro-brasileiras que o veem de forma mais neutra, ou até como um grimório legítimo com conhecimentos antigos. Controvérsia 5. É educativo ou perigoso para jovens? Há debates inflamados sobre se o livro de São Cipriano deve ser acessível ou guardado longe de menores de idade. Alguns argumentam que é patrimônio cultural, histórico e deve ser estudado academicamente. Outros argumentam que jovens podem ser influenciados pela lenda do livro ou pela curiosidade a praticar rituais sem compreensão real, causando dano psicológico. A realidade é que qualquer livro sobre magia, especialmente aquele envolvido em mito e mistério, pode fascinar e influenciar mentes jovens. Então talvez o importante não seja proibir, mas educar. Agora vou oferecer advertências genuínas,
baseadas na doutrina espírita, se você estiver considerando lidar com este livro ou se já o possui. Cuidado 1. O poder da expectativa. O maior perigo do livro de São Cipriano não é mágico, é psicológico. Se você acredita que o livro tem poder para amaldiçoar, ele adquire esse poder sobre sua mente. Você viverá em medo. Você interpretará eventos normais como resultado de maldição. E esse medo genuíno afetará sua saúde mental, seus relacionamentos, suas oportunidades. Portanto, o primeiro cuidado é: não permita que o medo do livro governe sua vida. Compreenda que livros não têm poder mágico inerente. O poder está em você, em sua crença, em sua intenção. Cuidado 2. A intenção por trás da prática. Se você estiver interessado em praticar rituais do livro, examine sua intenção primeiro. Está procurando atrair amor ou procurando dominar e controlar alguém? Está buscando proteção ou procurando magoar seu inimigo? A diferença é crucial. Todo ritual de amarração, de dominação, de controle da vontade alheia, cria uma dívida kármica. Você está invadindo o livre-arbítrio de outra pessoa e, de acordo com a lei de ação e reação, você receberá de volta exatamente o que enviou. Em uma próxima encarnação, talvez você seja a vítima de uma amarração, experimentando na pele o que fez a outro. Cuidado 3. O isolamento espiritual. Muitos que guardam o livro em segredo desenvolvem uma relação obscura com ele. Eles não falam sobre possuir, por medo ou vergonha. Eles consultam o livro em segredo, praticam rituais discretamente. Isso cria um isolamento, e o isolamento abre espaço para forças negativas. Se você está envolvido com este livro, seja honesto sobre isso. Busque orientação espiritual genuína. Fale com um centro espírita de confiança, com um sacerdote iluminado, com alguém que possa oferecer perspectivas sem julgamento. Cuidado 4. A obsessão pela posse. Há pessoas que buscam incansavelmente por uma verdadeira edição do livro de São Cipriano, acreditando que a que possuem não é a real. Eles gastam dinheiro, tempo, dedicação. Eles entram em comunidades obscuras online. Eles acreditam que o livro verdadeiro tem poder real. Aqui está a verdade. Se existe um livro mais poderoso, é porque sua crença o torna poderoso. Mas essa busca obsessiva é prejudicial. É um sinal de que você pode estar sendo influenciado por entidades negativas que amplificam sua obsessão. Cuidado 5. Nunca use o livro por desespero. A maioria das pessoas que procuram o livro de São Cipriano está em um estado de desespero, amor não correspondido, situação financeira desesperada, inimigos que parecem imbatíveis. Neste estado, a pessoa é vulnerável. Ela acredita que um ritual do livro é sua última esperança, que finalmente conseguirá aquilo que deseja. Mas o que acontece geralmente é o seguinte: o ritual não funciona. A pessoa sofre decepção adicional. Ou, em alguns casos, devido à coincidência estatística, algo muda e a pessoa atribui ao ritual. Quando você está desesperado, você não está em um estado elevado. Você está em um estado de medo, de carência. E de acordo com as leis espirituais, você atrai mais daquilo que vibra, mais dificuldade, mais carência, mais sofrimento. Cuidado 6. Limpe seu ambiente energeticamente. Se você possui o livro ou se está preocupado porque o teve no passado, saiba que você pode se limpar energeticamente. A doutrina espírita nos oferece ferramentas genuínas: oração sincera, meditação, atos de caridade, perda de tempo com estudos elevados. Uma oração do Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito mais poderosa que qualquer ritual obscuro, porque ela conecta você com seu próprio espírito elevado, com sua própria sabedoria interior, com as forças luminosas do universo. Cuidado 7. Se decidir se livrar do livro, faça-o com propósito. Se você decidir queimar o livro, não faça por medo, faça por escolha consciente, por determinação de trilhar um caminho de evolução. Quando você queima o livro, não está destruindo uma maldição, está simplesmente removendo um objeto que representava uma fase de sua vida. Alguns recomendam enterrar o livro, doá-lo, reciclá-lo. Não importa o método, o importante é a intenção. Você está escolhendo se liberar de algo que o prendia. Vamos chegar à verdade, meus queridos amigos. E a verdade é bem mais simples e bem mais profunda que a lenda. O livro de São Cipriano é um documento histórico, cultural, que reflete o conhecimento mágico de séculos passados. Ele não é intrinsecamente maligno. Ele não carrega maldição automática. Ele é um livro, uma compilação de palavras em papel. Mas ele se tornou um símbolo. Um símbolo do lado obscuro da magia, da manipulação, da tentativa humana de forçar a realidade através do medo e da coerção.
E é neste nível simbólico que ele é perigoso, porque quando você adquire este livro, você não está apenas lendo um texto antigo. Você está entrando em contato com séculos de intenção mágica, com gerações de pessoas que buscaram poder através de meios obscuros, com entidades negativas que foram invocadas repetidamente através de seus rituais. Sim, a energia psíquica é real. Sim, rituais repetidos centenas de vezes ao longo dos séculos criam canais de comunicação com outras dimensões, e esses canais atraem aqueles que vibram naquela frequência. Mas aqui está o ponto crucial. Você é muito mais poderoso que qualquer livro. Você, como um ser espiritual encarando uma experiência física, carrega em você o poder de Deus. Sua consciência, sua vontade, sua intenção são infinitamente mais poderosas que qualquer fórmula ou ritual descrito em papel. Allan Kardec nos ensinou que a verdadeira magia é a magia da consciência. É a capacidade de alinhar sua vontade com a vontade divina, de compreender as leis do universo e cooperar com elas, ao invés de tentar dominá-las. Quando você cultiva uma mente elevada, quando você vive com integridade, quando você escolhe o caminho da luz, nenhum livro pode lhe prejudicar. Nenhuma maldição pode tocá-lo. Nenhuma entidade negativa pode se aproximar. Porque você vibrará em uma frequência tão alta que será simplesmente incompatível com aquelas forças mais baixas. E é por isso que a melhor resposta para o livro de São Cipriano é simplesmente ignorá-lo. Não com medo, mas com compreensão. Você não precisa dele. Você já possui em si toda a magia que precisará. A magia de uma alma evoluindo, de uma consciência despertando, de um espírito retornando à luz. Se você possui o livro de São Cipriano, ou se está considerando adquiri-lo, deixe-me dizer algo com o coração. Você é muito maior que ele. Você tem a capacidade de escolher. Você tem a capacidade de evoluir. Você tem a capacidade de conectar-se com as forças luminosas do universo. Não desperdice seu tempo e sua energia com tentativas de manipular a realidade através de magia obscura. Use seu poder legítimo. Use sua consciência. Use seu coração. Use seu espírito. Escolha sempre a luz. E a luz dissolverá todas as sombras. Chico Xavier, um dos maiores médiuns da história, foi perguntado uma vez sobre magia negra. Ele respondeu: se você alimenta um cão com carne e outro com veneno, qual deles o atacará? A mensagem é clara. Aquilo que você cultiva em sua mente e em sua alma é aquilo que você experimentará. Portanto, cultive o bem. Cultive o conhecimento. Cultive o amor. Cultive a evolução. E que você possa nunca precisar do livro de São Cipriano, porque você terá descoberto em si mesmo um poder muito maior. Que a paz e a luz de Deus estejam com todos vocês. Até o próximo encontro.